Olá, pessoal! Vamos começar, então, nosso terceiro episódio aqui do Pode Passar, o podcast da CAC. A CAC, só para lembrar vocês, é a Associação das Clínicas de Trânsito aqui do Paraná, credenciadas ao Detran no Paraná. E nós criamos esse canal para conversar, para desmistificar, para discutir sobre os exames periciais, né, para um trânsito mais legal, mais seguro, com mais saúde. E também a gente tem o apoio da Nilapress, que é editora de materiais psicológicos, educativos, livros, testes psicológicos, e é focada no desenvolvimento em pesquisas científicas aí para o desenvolvimento humano. Então a gente agradece o apoio da Nilapress ao nosso podcast. O meu nome é Mariana Franzoloso, só para a gente lembrar vocês aí, né? Eu sou psicóloga do tráfego. Eu e a Fábio participamos, somos da diretoria da CAC, da associação. Então eu quero apresentar a Fábio, que está aqui comigo. Meu nome é Fabiola, né? Também sou psicóloga do tráfego e somos aí da CAC. Fizemos esse pod para vocês, acho que a gente já falou bastante sobre isso nos outros episódios, né? Mas hoje a gente vem aí com um tema bem legal e bem significativo para nós, que se chama Vidas no Caminho. Ele vem fazer alusão ao Dia Internacional das Vítimas de Trânsito, que ocorre sempre no terceiro domingo do mês de novembro. E ele vem com ações educativas, vem relembrar aí os acidentes, as tragédias, etc. E várias ações educativas são feitas nesse inteirinho aí, né? Bom, várias instituições participam e hoje, para falar sobre isso, nós trouxemos dois super convidados, né, Mari? Exato. Duas celebridades. E um deles é o agente Caiel, da PRF, né? O agente Caiel, vou apresentar ele um pouquinho aqui para vocês. Super engajado, super participativo. Ele é formado em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado em Engenharia pela UTF-PR. Ele é policial rodoviário federal desde 2014, tendo trabalhado na fronteira de Vilhena, Rondônia, até 2017, onde também era representante local do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF de Rondônia. Então, o Caiel sempre muito engajado e veio de lá para cá, sim. Ele é instrutor de Educação para o Trânsito pela Universidade Corporativa da PRF, chefe substituto do Setor de Segurança Viária da PRF no Paraná e chefe do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF no Paraná. Caiel, bem-vindo. Obrigado. A gente sabe da correria aí do dia a dia, de todas as funções aí do dia a dia. Obrigado por você estar aqui. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho. Tá bom. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Então, como você falou aí, todo o meu currículo desde que eu entrei na PRF, hoje eu sou chefe do Grupo de Educação para o Trânsito no Paraná e a PRF cuida de todas as ações, coordeno, né? Todas as ações educativas da PRF aqui no Paraná. E o Paraná, como é um estado que tem uma malha viária muito grande, é uma das mais importantes do Brasil, que todos os grãos e um monte de insumos importantes passam pelas nossas rodovias. A gente tem muito trabalho, muitas ações. A gente faz cinema rodoviário, que é alguns vídeos que a gente apresenta nas rodovias. A gente faz ações educativas, palestras nas empresas, palestras nas escolas, alguns trabalhos educativos em escolas. E pessoal que quiser saber mais sobre o trabalho da PRF pode entrar em contato. Ótimo. Obrigado. Mari, quem é o nosso outro convidado? Super celebridade. Nosso outro convidado é o Mauro Gil, nosso amigo querido. Que bom, obrigada por ter aceitado, né, vir aqui conosco, conversar sobre isso, sobre essa ação e sobre esse dia tão importante. Então, deixa eu fazer a apresentação aqui do Mauro. Então, o Mauro Gil, ele é administrador de empresas, gestor de trânsito e mobilidade urbana, cofundador e membro do Conselho Deliberativo do Observatório Nacional de Segurança Viária, cofundador e presidente da Agência Nacional em Mobilidade, ANAMOB, conselheiro em inovação, conselheiro em administração pelo IBGC, conselheiro estratégico, master em governança, vice-presidente da Associação Comercial do Paraná e coordenador da Câmara Setorial de Trânsito e Mobilidade Urbana, também é especialista em comunicação e marketing. Uau, obrigada! esses dois, né? Uau! Seja bem-vindo, Mauro. Então, o Mauro, ele é um dos fundadores, né, do Observatório Nacional para a Segurança Viária.
E seria legal, Mauro, você contar um pouquinho para nós sobre, se apresentar, né? E contar um pouquinho para nós do Observatório. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Ao pessoal que nos ouve e nos assiste também. O Observatório nasceu através de uma demanda até internacional, porque nós participamos do lançamento da década, da redução da década de acidentes que teve na Rússia e depois na Suécia. E lá foi dito assim, tem que existir uma entidade que faça a supervisão dos números de redução de acidentes. Então, o Brasil precisava de um observatório que observasse as ações e pudesse compilar os dados para a gente apresentar os dados para a sociedade. Então, foi assim que nasceu o Observatório. E estamos na luta há 13 anos, nós criamos o movimento Maio Amarelo, que hoje está no Brasil e em mais 30 países. No ano passado, a gente chegou a impactar no Brasil em torno de 180 milhões de pessoas com o Maio Amarelo. E a gente tem na nossa visão que o Maio Amarelo foi um divisor de águas, né? Porque antes do Maio Amarelo a gente não tinha a sociedade engajada nas ações de segurança viária e mobilidade. E hoje nós temos as instituições, as empresas, a sociedade, todo mundo podendo participar ativamente do processo. E o Observatório criou uma metodologia onde nós criamos as campanhas e distribuímos isso gratuitamente para a sociedade. Quem quiser se envolver patrocinando, tem um pacote diferenciado, mas o básico todo mundo pode usar. Os banners, as imagens, todo o material, e a gente trabalha o tema do Maio Amarelo durante um ano. Vai de um maio até outro. Então, todas as instituições usam ao mesmo tempo. O Observatório é isso. Então, por isso que a gente fica feliz de poder participar aqui com vocês e falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente entende, para que as pessoas possam entender assim, como é que esse trânsito tem que se organizar e o comportamento deles. Porque o objetivo do observatório é ter essa efetividade, assim, né? Fazer dar certo. Justamente. E além de reunir todas as estatísticas, né? Então fica um banco mais fácil também para ter acesso. Sem dúvida, né? Sem dúvida, um dos trabalhos do observatório, a gente divide em 4 áreas, né? Uma área de educação, a gente tem um material próprio que a gente disponibiliza para as escolas, que é o Educa. Nós trabalhamos com a Advocacy, né? Que é de tentar regulamentar as leis, mudar as leis de uma maneira que eles atinjam aquele objetivo que a gente realmente precisa para a mudança de comportamento, para a melhoria do trânsito, da mobilidade. E também temos a parte de pesquisa, que é uma parceria, inclusive, com a Universidade Federal do Paraná, onde a gente tem toda a parte de dados, estatísticas e matérias que tratam ou que ajudam a chegar a alguma conclusão ou a mudar uma percepção de risco, alguma coisa. A gente usa essas estatísticas todas que a gente já fez né? Motociclista, pedestre, ou a naturalística. Então, assim, tudo isso para contribuir com a sociedade e com as instituições para tomarem melhores decisões e mudar isso para a gente evitar os sinistros de trânsito. Maravilhoso. Né? Bela iniciativa. É um trabalho de formiguinha, né, Mauro? É de formiguinha, mas a gente já foi menos formiguinhas. As formiguinhas crescem. A gente deu uma crescida aí, está se multiplicando. E é legal, até você tocar nisso, porque nós temos um programa chamado Observador Certificado. Olha lá. Que é no Brasil inteiro, pessoas que têm a mesma visão que a gente, que se engajam e podem levar os materiais do observatório para suas cidades ou para seus trabalhos. Então, hoje nós temos 10 turmas formadas e nós temos 536 observadores certificados no Brasil inteiro. Poxa, que legal. E abrimos mais uma turma agora, que é a última turma desse ano, né, para formar pelo menos mais 40, 50. Então, assim, você veja, a gente é o trabalho de formiguinha. Sim. Né? Então, a gente está multiplicando não só a campanha, mas pessoas que levam a bandeira, não só do observatório, mas a bandeira da segurança viária para o Brasil inteiro. Olha aí, quem quiser participar, pessoal. Fica à vontade. Quem quiser ser um multiplicador, é só entrar lá, vamos dar o endereço do Observatório Nacional. www.onsv.org.br. Aí, se sintam à vontade. ONSV, galera, onsv.org.br. Legal. Isso. Bom, nós trouxemos vocês aqui porque nós estamos fazendo um levantamento aí de uma força-tarefa para que a gente consiga, então, conscientizar de uma forma menos pesada as pessoas
sobre a importância da saúde mental, da saúde física como condutor, né? Nós hoje, os psicólogos do tráfego, eles têm capacidade para fazer o levantamento de informações, verificar transtornos emocionais, como transtorno de ansiedade, né, transtornos depressivos, etc. Mas, Mauro, eu queria saber se o observatório tem informações específicas sobre acidentes de trânsito na área de saúde. Você tem notícias sobre acidentes referente a questões de saúde? Olha, eu acho que a gente pode começar a pensar da seguinte forma. Quando acontece um acidente, um sinistro de trânsito, e tem uma vítima, a gente não tem ainda o controle definitivo do que levou a acontecer o acidente. Uhum. Agora nós tivemos aqui em Curitiba, nas 2 semanas atrás, pelo menos 4 ou 5 acidentes, onde as pessoas foram dizer que tiveram um mal súbito. Uhum. O que era esse mal súbito? Como é que classifica isso? É muito bom que você fale sobre isso para nós. É muito complicado a gente classificar isso, porque a gente não está no momento. Uhum. E às vezes pode ser alguma instrução que um próprio advogado tenha passado para dizer sobre o assunto de ter tido mal súbito, por isso aconteceu aquele acidente. Mas eu quero trazer uma outra informação que eu acho importante para vocês e para quem está ouvindo a gente, que é a seguinte: nós tomamos em torno de 30 mil decisões por dia. Desde da roupa que nós vamos vestir, do que nós vamos nos alimentar, o caminho que a gente vai seguir. Então é o seguinte, é decisão. Assim, tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm problema de rinite, tem problemas que têm outras pessoas que tomam analgésico. Quer dizer, a gente não tem um controle desse processo. Né? E as pessoas não sabem medir qual a consequência que isso causa para ela no trânsito. Então, por exemplo, assim, eu estou no meu trabalho, tive um problema no meu trabalho, tomei alguma coisa ou saí nervoso do trabalho e fui dirigir. Onde é que eu vou descontar a minha ira, a minha raiva, né, o meu pesar, sei lá, o que seja? Qual é a probabilidade que isso aconteça, né? Entendeu? Eu vou descontar isso no trânsito. Entendeu? E aí, se eu tenho uma pessoa do meu lado que cometeu um equívoco no trânsito, eu vou ratear com essa pessoa, eu vou brigar com essa pessoa. Porque eu acho que ela errou e não eu errei. Então, a gente tem várias consequências em função desse processo da saúde. Seja saúde física, seja saúde mental. Isso é um problema que a gente precisa começar a estudar, identificar de forma real qual é o procedimento. Fazer um parênteses aqui, uma comparação. Nós não sabemos também quantos acidentes acontecem em função do uso do celular. Sim. Por exemplo, né? Enquanto a gente tiver uma medição onde eu possa entrar no celular da pessoa na hora do acidente, uma regulamentação, uma lei, que diga assim, eu posso analisar o porquê deste acidente a fundo. O cara estava no celular, na hora que ele se acidentou, assim, como é que eu consigo identificar isso? Nós não temos, quando tem uma morte no trânsito, não é feito um exame nessa pessoa, além do alcoólico, da dosagem alcoólica, para saber se ele tinha um outro tipo de remédio ou de algum outro tipo de problema que ele tenha tomado. Então, se nós não criarmos regras ou não começarmos a discutir isso de forma mais eficiente, a gente não vai a importância de você estar trazendo isso aqui é no seguinte sentido: a gente fala sobre isso, a gente fala sobre isso para os candidatos no coletivo, a gente repete esse discurso em diversas palestras onde nós somos chamadas, mas é legal que outra pessoa de outra área traga esta visão. Qual é a tua visão sobre o mesmo assunto que nós repetimos diariamente, né? E veja, nós nem conversamos sobre isso, né? O Mauro sentou, ele dá um show, ele sentou aqui e ele fala exatamente o que a gente fala todos os dias. Sem script. Né? Vindo de outra área. Então, para que vocês entendam a importância desse pensamento e de tudo que a gente fala com vocês dentro dos coletivos. Não é uma bobeira, não é um exagero, né? A gente não está querendo fazer demagogia. Existe uma comunidade científica preocupada com isso, existem multiplicadores, né? E tentando fazer a diferença. E em relação também a gente percebeu isso na pandemia, agora pós-pandemia, né? Esse aumento
até da informação, da busca, né, por informação em relação, assim, à saúde mental, a transtornos de ansiedade, depressivos, transtornos de estresse pós-traumáticos, fobias, né, então isso houve um levantamento, assim, né, que a gente observou, assim, Inclusive né, de do busca diagnóstico. e de diagnóstico também, né, do diagnóstico de transtornos, né, não só de sintomas, né, e uma busca pelo aumento aí, né, do uso de medicamentos psiquiátricos, né, de psicotrópicos. Então a gente até queria perguntar tanto para o Mauro quanto para o agente Kael, né, se tem vocês têm como ter alguma fiscalização ou se tem algum dado, por exemplo, em relação ao uso dessas substâncias e a direção veicular, né, a segurança na direção veicular. Por exemplo, distúrbios de sono é uma coisa que aumentou muito também, né, com esses últimos anos. Então, existem medicamentos que é proibido, 4 minutos depois que toma aquele medicamento não pode dirigir, né, enfim. A gente tem na PRF, a gente tem um problema parecido com o que o Mauro falou, que é da estatística, que a gente não tem como saber qual o real impacto que causou aquele acidente de fato. Por exemplo, o policial, quando ele faz o laudo do sinistro de trânsito, ele tem que colocar lá, mesmo que não apareça no impresso, ele coloca para nós o que ele acha que foi. Tá. Ele viu ali para o que ele acha que foi. E uma das coisas que é bem comum eles colocarem é tipo a ausência de reação do condutor. O que é ausência de reação do condutor? A gente não sabe. Ele pode ter dormido, entendeu? Ele pode ter se distraído tanto que foi reto numa curva, pode ter apagado por causa de um remédio, a gente não sabe. E na questão dos remédios, também que nem o Mauro falou, a gente não faz esse tipo de teste. Exame de sangue? Né? Exame de sangue, a gente não faz. Quando tem algum caso de muita repercussão, daí é feito alguma coisa, certo? Mas como regra, não é feito. No máximo vai ser feito um teste para drogas, assim. Né? Se a pessoa estava com cocaína. No caso de motoristas profissionais, a gente tem o problema da pessoa usar anfetamina, rebite, cocaína, né? E daí, isso, quando passa, a pessoa desmaia e cai. Isso tudo tem um pouco a ver, claro, com a questão da saúde mental, assim, né? Porque... Mas vocês têm instrumentos para fazer essa fiscalização, por exemplo, o bafômetro, né? O bafômetro que pega... Do álcool e das drogas. A gente tem alguns grupos da PRF têm meios de fazer esses testes nas pessoas. Mas como ele não é regulamentado, ele é apenas um indicativo para levar a pessoa para fazer o teste no hospital. É um instrumento que vocês utilizam. Uhum. E aí vocês têm treinamento, vocês têm orientações sobre o assunto? Não é... Como é que vocês construíram essa fiscalização? Isso, a fiscalização de drogas na rodovia, nós temos a PRF nacionalmente, tem estudos de vários aparelhos, drogômetros, assim, né, com acho que a Universidade do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, para tentar ver qual vai ser o melhor aparelho para a gente tentar regulamentar, mas ainda está nesse campo. Alguns grupos especializados têm esses de medir, mas daí é feito dentro do local ali, da delegacia ou da superintendência, e que nem eu falei, como não é regulamentado, é só um indicativo, tipo, claro. Acho que esse cara aqui está com cocaína porque deu aqui vermelho no meu teste, então vamos levar o cara para fazer o teste no hospital. A prioridade é a segurança viária, né? Não, com certeza, sabe? A gente sabe que isso é um problema, né? Tanto tem o exame toxicológico agora, né? Que ajuda a conter, mas ele é só um período de tempo que ele pega ali, o cara não usou naquele período. 90 dias. Né? Depois, antes, não sabe. E 3 meses, você falou sobre uma questão bastante tocada aí nos dias, no dia a dia das clínicas, que é a questão do rebite. A gente sempre faz essa pergunta nas nossas entrevistas, né? E é legal você comentar um pouquinho a respeito disso, no seguinte sentido: o que vocês observam que causa no comportamento da pessoa quando vocês identificam que ele está sob efeito de algum tipo de chamado rebite? Como é que ele funciona no organismo da pessoa? Pois é, vocês até falaram aqui, a gente está falando sobre o teste para a gente ver com quase certeza, vamos dizer, se a pessoa está usando alguma coisa. Mas a gente que está trabalhando, é muito comum você pegar um caminhoneiro, quer dizer, muito comum assim, quando você pega e você
vê que claramente o cara está alterado. É bem comum, vamos dizer... Mas eu acho que entra a experiência deles também. Isso. Claro, É claro. empírico, na realidade. É empírico, exato. Porque no curso de formação, coisa e tal, não é ensinado exatamente isso. Sim. Uhum. Certo? Então, mas você pega tantas vezes que você fala, cara, esse cara não tá normal. Alguma coisa tá estranha aqui. Daí você vai lá, olha dentro da cabine do caminhão e daí acha, né? Os comprimidinhos. Uhum. Daí a pessoa já tá acostumada a procurar esse tipo de coisa, os lugares que o pessoal esconde. Você Essas diz coisas. que o rebite a pessoa apaga. Como é que é isso? Explica Então, pra gente. quando o que age no organismo, a pessoa tá com sono e daí ela pega e toma aquilo ali e realmente, quando ele toma, ele não vai dormir naquele momento. E daí, às vezes, o cara toma uma e passa mais umas horas, ele toma outro e toma outro. E daí, quando a pessoa tá, sei lá, 24 horas, 20 horas, né, ali, totalmente como se tivesse tomado uma tonelada de café, chega uma hora que, quando passa aquele efeito, ele, tipo, desmaia. O sono vem com tudo e a pessoa morre. E daí, que nem a gente tava falando estatisticamente, é difícil a gente ter certeza sobre cada caso. Mas a gente pega lá o cara lá, passou reto numa curva que não tinha nada, não estava chovendo, estranho. Aí você olha dentro, tá lá os rebites. A gente não tem certeza que o cara estava usando. Mas a chance de ter usado, probabilidade. ter dormido, é muito grande. Por causa que a pessoa toma aquilo quando ela está com sono e quando passa, a pessoa apaga, que nem a gente falou. Então, esses distúrbios do sono, e daí causa um monte de problemas. A pessoa já passou lá 48 horas dirigindo, e depois ele vai, não, agora eu vou voltar para casa tranquilo. Não vai, não tá normal. Bem, Neurologicamente falando, É. acho que a gente consegue falar de vários rebaixamentos aí, tanto de função cognitiva, tomada de decisão, Sim. né? Deve rebaixar bastante. A lei seca, nós falamos bastante com o Dr. Gustavo no último episódio, né? Valeu a pena a gente ter lutado por Eu isso. acho Como é que foi isso? Eu acho assim, primeiro, a lei seca valeu muito a pena. Eu acho que a gente teve uma redução significativa em diversos estados, em diversas cidades em relação a isso. Não está ligado à fiscalização. Né? Então não adianta eu ter uma lei Claro. se eu não fiscalizo o Sim. cumprimento dessa lei. E a maioria das instituições hoje que lidam com o trânsito e com a mobilidade tem uma dificuldade de contingente, de pessoas para fazer essa fiscalização. Então tem que ter um trabalho efetivo. Né? Nós temos estados que houve uma redução de 30% a 40% de acidentes em função só dessa parte da lei seca. Houve uma redução significativa de mortes no trânsito. Ótimo. Entendeu? E eu acho que valeu muito para a juventude isso, né? Os mais novos. Porque os mais novos têm essa sensibilidade de entender o risco, né? Porque quem já tem mais idade, ele já está acostumado a fazer isso. Né? Às vezes eu brinco que eu sou um sobrevivente, né? Porque eu andava no Fusquinha, na carroceria, não usava cinto, bebia, dirigia, e hoje eu estou aqui. Então, eu sou um sobrevivente, mas poderia não ser. Né? Então, eu acho que a gente teve um ganho muito grande. E o jovem se adaptou muito mais fácil com o Uber, com o transporte, com a carona. Entendeu? Então, houve uma mudança para melhor. Sim. Né? Então, e a cada ano que vai passando, essa conscientização vai crescendo e a gente vai ter uma diminuição muito maior dos números de acidentes. É uma mudança cultural, né? Sim. Então, uma Sim. mudança de cultura não é de um dia para o outro, de um ano para o outro, de Sim. 5 anos Não para é. outro, não, né? Inclusive, como você falou, o mais importante da lei seca, eu acho, foi justamente a ligação da mudança da legislação junto com a fiscalização. Justamente. Porque é bem comum uma lei no Brasil não pegar, Não pegar. que nem a gente fala, né? Então, o fato de quando eles decidiram, vamos mudar aqui, fazer um negócio... Até a questão da recusa foi um negócio que passou por Fundamental. várias retificações, até chegar no modelo que a gente tem hoje, que tipo, realmente, se vocês recusam... E é interessante você falar isso, Caio, porque as pessoas às vezes não ligam, né? É um fato ao outro. Se eu fizer o exame, né, e der positivo, por exemplo, né, para o teor alcoólico, assim, eu vou ter minha carteira suspensa por 12 meses, né, e vou pagar 10 vezes o valor da multa, certo? Certo. Se eu não fizer o teste, É a mesma eu tenho a coisa. mesma penalidade e o mesmo valor. Não é... Então, assim, a pessoa tem que ter a consciência. Uhum. Né? Assim, então não adianta achar que ele vai driblar o sistema, porque o sistema foi feito de uma forma que não Sim. permite isso. Mas a gente lida também com educação, com a educação que é diferente. Nós lidamos com pessoas que tiveram uma vida diferente, né?
possibilidades diferentes aí de você ter um carro com tal idade, de você ter tido certa educação, de você ter vindo de uma geração pontual, e tudo isso interfere também nesse trabalho e nas dificuldades que vão aparecendo. A gente estava falando agora há pouco, antes de começar, que esses trabalhos, eles vão, esperamos que sejam para frente, que eles surtam efeito aí nas gerações para frente. Mas, assim, eu e o Kael, né, a gente se reúne diversas vezes porque a gente faz ações em conjunto. Né? E a cada vez que a gente faz as ações, a gente sente que a gente consegue chegar em mais pessoas. Isso. Que legal. Entendeu? Chegar consegue a um acompanhar resultado, essa mudança maior, de geração. Entendeu? E o que a gente sente também, e o Kael pode também falar isso desse processo, é o seguinte: a gente engaja mais gente, mais empresas, mais parceiros, né, para participar desse movimento que a gente está falando. Então, as empresas, né, sejam elas privadas ou públicas, estão participando muito mais fortemente das ações. Ótimo. Entendeu? E isso vai trazer uma mudança de comportamento. A gente só não podemos estabelecer um prazo para isso. Claro. A gente sempre fala que isso acontece, a gente bate nessa tecla, mas eu acho que é legal o PRF contar, então, pra gente. De fato, isso é verdade? Vocês pegam pessoas sobre efeito de droga, sobre efeito de álcool nas rodovias. Como é que é essa frequência aí? Isso, quando a gente faz uma operação focada em alcoolemia, por exemplo, uma sexta-feira à noite, um lugar que a gente sabe que tem balada ao redor, é muitíssimo comum. Muitíssimo comum a pessoa ter bebido, às vezes, um pouco, que nem eles falam, mas daí já a tolerância é praticamente zero. Então, é muito comum a gente fazer comandos. Às vezes a gente tem que parar porque já não tem... O ônibus está cheio. Não tem onde pôr carro, não tem como, já tem que levar umas 2 pessoas presas, porque a gente não falou sobre isso também, mas se a pessoa bebeu muito, ela pode ser Qual é o presa. procedimento aí nesse caso? Bom, para a gente comprovar que a pessoa bebeu uma quantidade que se torna crime, além da multa, ou faz o teste, ou o policial pode ver se a pessoa está caindo de bêbada e ela preenche um termo e encaminha para a Polícia Civil. E daí na Polícia Civil o delegado vai arbitrar uma fiança para a pessoa ou ela vai dormir na cadeia. Entendi. É basicamente isso. Daí o processo vai ter o processo administrativo, que vai ser igual ao que o Mauro falou, 12 meses, pode suspender a carteira, um monte de coisa, pagar a multa, e também vai responder o processo criminal. Daí vai Se ele depender. estiver acima de 0,36, que é 0,34. É importante falar sobre isso. ele vai responder por crime. E se acontecer um acidente, ele vai ser preso. Não. Se acontecer um acidente, daí tem a questão também de lesão corporal culposa e outras coisas, homicídio doloso, se for... Existe algum dado da PRF sobre alcoolemia nas vias? A gente tem muitos dados, né? A gente também tem toda essa parte estatística bem forte na PRF. Mas é só nas rodovias federais, que nem eu digo, né? É só digamos assim, uma pedaço fração do Brasil, né? Então acontece, Mari, né? Não é que a gente fala nas fiscalização, clínicas, não é que a gente tenta dar dados lá em excesso, não, acontece. Nós estamos aqui com o PRF, nós estamos aqui com o Mauro Gil do Observatório, mas é o que a gente falou, é ciência, né? A gente faz e mostra porque fez. E a gente já pegou não só... a gente fala sobre, tipo, sexta-feira na balada, mas a gente também tem a nossa fiscalização ordinária. E eu mesmo, os colegas falam, a gente já pegou pessoas bêbadas em todos os horários, de todas as idades, em todos os tipos de carro. Olha lá. Todos, sabe? Às vezes você pega um carro, sabe, uma caminhonete, sai um senhorzinho dentro, faz o teste, tá bêbado. Às vezes, à 1 da tarde, o cara bebeu uma cachaçinha ali no almoço. Às vezes, de manhã, o cara tomou alguma coisa que tem o costume de tomar ali antes de sair para viagem, sabe? Não tem cara, assim. Às vezes, a gente para alguém para fazer o teste, a pessoa falou, vai fazer em mim? Eu falo, cara... Tô bem, tô andando bem. Tô andando bem aqui, ó. Né? Isso aí não quer dizer... às vezes a pessoa, quando ela bebe muito, 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 ela até consegue disfarçar mais quando você encontra ela, sabe? Tá. Ela se disfarça porque ela tá com os reflexos todo ruim ali, mas ela já tá ali parecendo que não tá tão mal. E só quando você faz o teste, você vê. Que provavelmente são pessoas que já sofrem realmente da doença, né? De alcoolismo, né? Daí já acaba tendo uma tolerância maior. E existem estatísticas, dados também,
que eu já vi em pesquisas, dos horários, né? Dos dias, horários aí Claro. que tem a Principalmente final de semana. Isso. final de semana, Principalmente né? final de semana. Principalmente Sábado, final de no semana. domingo de tarde. A partir né? de sexta-feira que começa o problema. A gente, inclusive, essas operações que a gente faz nesses horários que a gente estatisticamente Você já já tem viu quais esse são dado. os que têm mais acidentes por causa disso, onde aconteceram mais multas por causa disso ordinariamente. Então, quando a gente vai daí naquele lugar, que nem eu falei, que é um lugar que a gente já sabe, é certo. Às vezes a gente leva o caminhão da Polícia Civil, daí já fica o delegado lá, isso facilita muito. Não, e a penalidade ela é real. E se a pessoa for pega dirigindo com a carteira suspensa, por exemplo, ele vai ter a carteira cassada. Ah, sim. Então, as pessoas às vezes não entendem o risco, né, pessoal que ele está correndo. Então, assim, e se for, ele tem que começar o processo de formação de novo a partir da, Sim. da cassação. E se for um motorista profissional, um Uber, algo assim, que seja na folga dele, e você pega um negócio desse, a pessoa fala, pô, mas é o meu sustento, é a minha vida. Deu, cara, mas você que tomou esse risco. Não existe previsão no Código de Trânsito Brasileiro de você perdoar uma infração, cancelar uma multa, uma auto de infração, em função do trabalho. Uhum. Porque você trabalha e precisa da sua carteira. Uhum. A carteira é uma concessão do Estado para a pessoa. Então, e a manutenção da CNH depende do comportamento dela, só dela. Uhum. O Estado não pode fazer nada ao contrário ou perdoar em função do comportamento dela. É como todas as outras profissões, né? Sim. Veja, como CRM, como CRP, como a OAB, como... Né? E por aí vai. Nós temos o nosso direito de exercer a profissão, ou o nosso conselho nos permite, então, desde que a nossa ficha técnica, o nosso histórico como profissional Sim. esteja impecável. E não é que é impecável mesmo, né? Porque a gente precisa tirar aí, como psicólogos do tráfego, todo ano a gente tem que tirar a nossa declaração de idoneidade, que é dita, né? Mas é que é bem isso que o Mauro estava falando mesmo, né? O profissional que trabalha dirigindo, né? O motorista profissional, a gente conversa com eles, né? Mas é o teu instrumento de trabalho, é a Carteira Nacional de Habilitação. Precisa cuidar disso, né? Que nem a Fábio falou, a gente também, né? Enfim, estuda e especialização, conselho, a gente tem que pagar também conselho de classe. Anualmente, todo ano, né? anualmente, é isso mesmo. Então, o motorista profissional precisa cuidar daquilo, né? Não é porque ele trabalha que ele vai ter, então, né? Vai ser perdoada a infração dele, né? Mas infelizmente, né? Infelizmente falamos acontece. de comportamento. Eu vou dar um número para vocês. A Fabíola gosta de número, eu vou falar um Eu número. adoro números, eu sou a Fala o pessoa da número pra estatística. Fábio. É o seguinte, ó. Hoje nós temos em recursos dentro da estrutura do Detran em torno de 35 mil recursos. Uau. Isso é você veja, é comportamento, Aham. é velocidade, é bebida, entendeu? É estacionamento errado, entendeu? Tem vários perfis do Uhum. processo, mas a maioria se enquadra em velocidade e bebida. Uhum. Então você veja, Ah, o número é muito grande. A maioria É. dos recursos é mesmo? É mesmo. Então, De assim, infra- é muita. pra infração? É muito recurso. Então, é muita infração. Para um Um assuntozinho, assunto, então, né? entendeu? Que Bebida, depende apenas velocidade. do comportamento da pessoa. Uhum. É decisão É da É a decisão pessoa. da pessoa. Mas a gente a gente estava falando antes que você falou sobre a pessoa estar mal emocionalmente para dirigir. Mas esse é um problema que a gente tem, assim, da pessoa tratar o dirigir como se fosse pegar uma água na cozinha. É isso aí. Isso. É. Entende? Não importa, já tirei minha carteira agora e não importa, eu posso dirigir uma coisa Dá-lhe. normal. Eu faço Dá-lhe. isso qualquer hora e realmente, se a pessoa morreu a mãe, alguma coisa, a pessoa pega e vai dirigir. Sabe? Isso não parece razoável, sabe? Você Não, tá mas não é abalado. mesmo. Você tá abalado, sabe, pra fazer isso. Só que isso é uma coisa que não dá pra, claro, a gente não tem teste pra isso. Não tem, o policial não vai parar a pessoa lá e fazer um teste de... Não, é isso que a gente tá Mas fazendo, também. é a questão de conscientização, Sim. né? De conscientizar as pessoas, assim, da importância do estado psicológico, da Sim. saúde mental, inclusive física, porque física é mais Sim. fácil, não é verdade? Mais fácil. Se a pessoa, tô com uma enxaqueca, por favor, dirige pra mim que eu tô com uma enxaqueca, eu tô com muita dor de cabeça, não é verdade? Uhum. Agora eu tô chorando, triste, porque, sei lá, o relacionamento acabou, a pessoa dirige. Vou dirigir chorando Né? no volante. Chorando. E faz no volante. música, e É faz verdade. música. Cantando. Mas vocês Né? sabem que um dado... Olha, eu tô com os dados, então. Vou contar um dado para vocês.
Uma das clínicas que eu trabalho é em Araucária, né? O Araucária é um município da região metropolitana de Curitiba. E lá existem várias transportadoras, tem muita transportadora em Araucária. Então eu atendo, a grande maioria dos meus candidatos são motoristas profissionais. E eu enxergo, depois de todos esses anos, aí o Fabiano ano passado me disse, Mari, que eu fiz 11.500 atendimentos até hoje no Detran. Pois é. Depois de tanto atendimento, eu consigo enxergar uma diferença que fica claro para mim. Os motoristas profissionais que trabalham em empresas grandes, em grandes transportadoras que possuem o ISO, eles têm um comportamento diferenciado, inclusive eles questionam muito por que o toxicológico não é feito para todos, eles aceitam a avaliação psicológica, eles têm vou fazer propaganda aqui da Shell, eles têm um prêmio Shell, que eles se inscrevem e eles dão esse prêmio para o melhor motorista, que não tem isso, que não tem aquilo, multa, blá, blá, tem lá uma regra. Eles têm um jeito de olhar para o trânsito diferente do motorista profissional autônomo. Eu vou te dar um exemplo. Vocês veem essa diferença? Vocês conseguem ver isso? Shell. Eu vou falar na BRF. Uhum. Eu, invariavelmente, eu dou palestra na BRF. Tá. E, assim, as transportadoras são terceirizadas. Mas a BRF tem um departamento de gestão de frotas fantástico. Porque eles vão até a transportadora e avaliam essa transportadora. Que bom. Entendeu? O índice de acidente, o índice de causas de suspensão. Legal. Inclusive, nós chegamos a discutir uma vez de fazer um treinamento para os funcionários da BRF para ensiná-los a ler a multa. Olha. Para entender o porquê porque não é óbvio, porque né? não é óbvio. Não é. Então, assim, as pessoas acham que o trânsito não é responsabilidade deles, é responsabilidade pública e de governo. E não é. São eles que fazem o trânsito. Então, quem coordena o trânsito são as pessoas. Se eu estou numa empresa, tá? Fui contratado para trabalhar numa empresa. A empresa diz, você tem essas regras. E a pessoa tem que obedecer essas regras. Né? Se eu não obedecer, essa empresa pode me dispensar, pode me suspender, pode me dar uma advertência, pode fazer o que quer. O que é diferente quando você está no trânsito? Você tem regras. Se você não cumpre as regras, você vai levar uma advertência, você vai levar uma multa. É o mesmo princípio. Então não adianta você achar que na tua vida, né, você não tem regras. Opa, achei um lugarzinho aqui sem regra. O trânsito. Imagina. Entendeu? Então você tem que respeitar. O próximo é cidadania, é educação, é uma série de coisas. O ambiente, né? Eu duvido quem não gosta de ser respeitado. Uma coisa que é incrível, assim, é que se eu tô com o meu carro, tô indo para trabalhar num posto. Na época tá todo mundo fazendo aquelas barberagens que a gente tá acostumado. Os motoqueiros passando em todos os buracos, o pessoal correndo a 300 por hora, fazendo ultrapassagem, fechando os outros. Normal. E daí você chega lá no posto, pega a viatura e volta, magicamente, todo mundo passa a respeitar o trânsito, né? Quando você tá andando de viatura, né? Tipo, então nós temos que comprar uma viatura. É isso, todo mundo andando de viatura. Não, eu até falo nas minhas palestras assim, tipo, cara, se colocasse um PRF em cada esquina, tava resolvido o problema do trânsito, né? Mas, cara, não dá, a gente precisa de vocês, a gente precisa das pessoas. Porque vocês que fazem o trânsito, não tem como colocar uma gente... E não estamos no jardim de infância, né, Caio? As pessoas, e o pessoal Big sabe, Brother. a maioria das pessoas sabe as regras. Os motoristas profissionais, então, eles sabem as regras, sabem as leis de trânsito. Não vai chegar lá e tipo, mas não podia ultrapassar aqui em faixa contínua? Claro, todo mundo sabe, entendeu? Mas o pessoal escolhe, sempre... Correr o risco. Correr o risco. A percepção de risco. Sim. Isso. Às vezes Escolhe burlar, né? a gente pega, como a gente falou antes, às vezes eu faço uma palestra assim, eu falo, isso aqui tá errado, você não pode fazer isso. E daí o cara fala, não, mas há 40 anos eu faço isso e nunca deu nada. Até a hora de... Daí eu falo assim, cara, se tivesse dado, você não ia estar aqui. Quem sabe tem outro cara que dirigiu 40 anos e não tá aqui. Por causa que continuou fazendo. Vocês acham que em algum momento vai ser possível que o toxicológico seja exigido de todos? A comunidade científica vem falando alguma coisa sobre isso? Não, já existem algumas conversas sobre isso, né? Tem várias correntes, vamos chamar assim. Né? Aquelas que querem acabar com o toxicológico. Exato. Vamos rir, né? Tem aqueles que querem fazer um pedaço só, numa etapa, e tem aqueles que acham que tem que ampliar. Os próprios motoristas profissionais Justamente. acham que então, assim, que é uma precisa, questão né? de justamente de discussão. Não todos, né? Mas é uma questão absolutamente não. de discussão de percepção. Que tipo de profissional
quer manter o psicólogo? Aquele que é sério, aquele que sabe que não tem problema, que não sei. Aquele que não está preparado, vamos chamar assim, mentalmente, e ele usa esse como subterfúgio, que é mais o independente. Né? E esse independente é que é difícil a gente chegar e ter acesso para mudar o autônomo para mudar esse comportamento. Mas na minha cabeça vai chegar esse dia. Eu só não sei te dizer se vai demorar 5, 10, 15, 20 anos. Mas eu sou otimista, como diz a Mari, eu acho que esse dia vai chegar também. E aqui eu até vou ler uma notícia que eu li no site do Observatório. Opa! Ótimo, vamos fazer propaganda. Boa. Exato. Porque é bem isso, a gente vai tendo estudos e vai falando, e a cultura vai mudando, né? Não é de um dia para o outro, como eu falei, né? Mas vai mudando. Então, veja só, eu li agora que saiu uma lei, trechos aí da lei 14.599 agora de 2023, que alterou o Código Brasileiro de Trânsito para fazer uma punição para o motorista profissional que passou dos 2 anos e meio lá e não renovou o toxicológico, né? Então é uma lei recente, porque tem essa legislação que eles precisam, o motorista profissional tem que fazer o exame, tem que estar com o exame toxicológico em dia, e é pelo RENASH, é isso? Sim. É pelo RENASH que está atrelado, né? Que é o Registro Nacional das Carteiras de Habilitação, né? Mas agora, então, isso vai ser através de fiscalização, então, é isso? Mas é que na hora que ele for renovar a carteira dele, a cada 2 anos ele tem que apresentar o exame. O toxicológico na renovação, sim. Mas a renovação, enfim, né? Pode ser, vai ser um próximo episódio nosso, né? Em relação à validade, mas até 10 anos. a gente... Né? E o toxicológico é 2 anos e meio. Sim, sobre o toxicológico, é que a legislação mudou várias vezes. Mas mesmo antes dessa lei, a gente já fazia essa fiscalização. Né? Desde, eu não vou saber exatamente, porque já mudou umas 3 vezes a legislação do toxicológico, mas quando a gente faz a consulta da carteira, já vem ali a data de validade toxicológica. E daí, se não está válido, tem uma multa para isso. E a gente já faz essa fiscalização hoje. Os 2 anos e meio. Os 2 anos e meio. Assim, teve uma época que era 5. E daí era mais difícil, vamos dizer, você pegar, por causa que como para renovar a carteira era 5 e o exame toxicológico era 5, então geralmente a pessoa vai fazer... Só na renovação. Não vai dar problema. Só na renovação. Só quando o cara fazia alguma coisa ali esquisita que ia dar problema. Agora, quando mudou para 2 anos e meio, daí a gente começou a pegar mais. Porque daí o pessoal tentava, vamos fazer só quando... renovar. Quando for renovar a carteira. Daí tinha uma multa de balcão do Detran, que daí mudou com essa nova lei, então não vamos entrar no mérito, mas a gente faz essa fiscalização, sim. Só, de novo, reforçando, não estou nem defendendo nenhum segmento aqui, mas só para informar aí os nossos ouvintes, as empresas que têm o ISO, as transportadoras, elas fazem toxicológico surpresa. Então tem mais essa diferença dos autônomos para os profissionais que trabalham nessas em várias empresas que eu vou, não sei se é uma exigência do ISO, mas no início e fim da viagem é teste de etilômetro, entende? Para ver se a pessoa bebeu. É tipo normal assim nessas empresas grandes fazerem isso. Então realmente você pegar alguém bêbado dessas empresas é muito difícil. Sabe? Muito difícil. É uma forma de fiscalizar também, uma formiguinha, né? Não é uma só forma de fiscalizar, assim, da empresa fiscalizar. É uma forma da empresa evitar também ter prejuízo. Em primeiro lugar, ela né? tem o patrimônio dela. Com certeza. Ela tem que zelar pelo patrimônio. Então, assim, se ele deixa de entregar uma carga, se ele atrasa por conduta, entendeu? Ele tem que estar respaldado da segurança do processo. Para a gente ver o quanto isso é importante. A ponto de uma empresa imensa, inclusive internacional, empresas transportadoras internacionais que se preocupam com isso. Né? Tem uma pergunta, estou lembrando aqui agora, que o Dr. Gustavo comentou no último, sobre os exames o exame de vista, né? Avaliação médica e psicológica. Era uma pergunta, inclusive, do Dr. Gustavo. Ele mandou essa pergunta para nós fazer. Pergunta do Dr. Gustavo para a PRF. Quando eles colocam as observações na CNH, então, por exemplo, uso obrigatório de lentes corretivas, né? E isso vai lá na CNH. Vocês olham isso. Sim. Existe uma pergunta dos candidatos que se eu passar numa blitz, eu tenho que pôr a lente, eu tenho que tirar a lente, ele vai olhar minha lente, ele pode olhar minha lente. Vocês podem fazer isso? Como é que Essa é uma dúvida. Beleza. Quando a gente olha a carteira e tem as observações atrás, o policial vai
A maioria, quando a gente já sabe de cabeça, né? Mas às vezes são outras coisas, por exemplo, carro adaptado, para quem é deficiente, tudo isso a gente vai olhar e vai multar se tiver incorreto. E daí, todas essas, como na carteira, a obrigação de provar para mim que você tá com aquilo ali é do motorista. Tá. Então, assim, se eu... Ó, tá escrito aqui que o carro tem que ser adaptado. Quero que você me mostre aí a adaptação. Sabe? Ótimo. Não é eu que tenho que descobrir, imaginar o que que é. Daí na questão do óculos é a mesma coisa. Sabe? A pessoa que tem que me provar, até o policial lá tá satisfeito. Na prática, né? Se a pessoa... Ah, não, óculos. Beleza, a pessoa tá de óculos. Ok, fácil de ver, né? Quando a pessoa tá de lente, daí tem algumas situações. Eu já peguei gente assim, tipo, ah, não, tô de lente. A pessoa já tira e me mostra. Já aconteceu isso. Em outras a pessoa fala, mas em geral, eu já usei lente, eu sei como é que é. Quando eu, pelo menos, né? Quando eu paro a pessoa e ela fala, tô de lente, eu pego pra pessoa ela olhar pra frente, eu coloco a lanterna no olho da pessoa e eu consigo ver. Entendeu? Ah, não, beleza. Tranquilo. Consegue ver que ela está com a lente. Consegue ver que ela tá com a lente. Não é invisível. Realmente, se você olhar assim meio de longe, você não vai conseguir ver. Entende? Mas se você chegar perto, assim, coloca a lanterna ali, dá pra ver. O importante que a gente tem que pegar daqui é que a obrigação de mostrar é da pessoa. Então você perguntou ali, mas eu tenho que tirar... Tipo, olha, se o policial falar, olha, não tô convencido, digamos, né? Não consigo ver a sua lente. Você vai ter que tirar pra mim. Tá. Ou ser multado. Você tem que me provar de alguma forma que isso tá certo. Entendeu? E se a pessoa não provar, é como se a pessoa não tivesse habilitado. Entende? Daí vai ser feita a multa ali, com, sabe, a pessoa descumprindo, e é isso. Não pode continuar a viagem. Sabe? E já aconteceu isso, sabe? Não vou dizer que é comum, assim, mas já aconteceu várias vezes de eu parar a pessoa, mas esqueci meu óculos em casa. Eles falam, cara, sinto muito, sabe? Tá, a letrinha A ali atrás. Sua viagem acabou, então. Da habilitação. Entende? Isso já aconteceu. Porque hoje, antigamente era escrito, né, qual era a observação atrás na carteira, na CNH, né? Hoje são códigos, né? São letrinhas. Isso. E cada letrinha é uma... Isso. É um tipo de observação, o A é o de mais restrição. comum. Né? O A é lentes corretivas, comum, que é o mais comum. E vocês sabem daí, vocês já sabem decorar todas as letrinhas. Todas, não vou dizer que eu sei, né? Mas a gente tem como consultar. Vocês têm mas os mais tabelinha. Comuns, que é tipo esse que nem eu falei, carro adaptado, atividade remunerada, o de ouvido, o olho, esses aí a gente sabe. Tá. Entendeu? Mas tem alguns lá que eu não vou saber, que eu nunca peguei, inclusive. Sim. Eu nunca encontrei uma carteira com alguns daqueles códigos lá. Que bom. Tem alguns códigos que são que é para justamente não pode dirigir em rodovia, que não pode dirigir depois do pôr do sol, né? Tem algumas letrinhas que são assim, né? Vocês sabiam disso? Procurem lá saber. Tem vários códigos, ele vai atrás da CNH nas observações. Nessa nova aí. Que é o apto com restrição. Então a pessoa ela é apta para dirigir, mas tem restrições, né? Então, por exemplo, tem que dirigir, mas só se tiver com o uso de lentes corretivas, com óculos, com lente, ou com aparelho auditivo, ou enfim, não pode dirigir em rodovia, né? Que daí a gente, CAEL, não vai poder fazer a fiscalização nele, porque ele não vai dirigir na rodovia, né? Então, a gente sabe que o importante mesmo é investir na educação, né? O agente CAEL estava falando dessa questão das regras, né? A pessoa, quando a polícia está lá, a fiscalização está lá, o pessoal está obedecendo, né? Se controla, enfim, né? Seguindo a legislação. Se a fiscalização não está, daí fica aquele caos, né? Então isso mostra, na verdade, a questão mesmo da educação, né, das pessoas, porque a conscientização de regra se você tem aquela regra internalizada, você vai seguir aquilo porque você sabe por quê, você sabe de onde é que vem, você vai seguir independente se tiver fiscalização ali ou não, né? Que nem hoje, por exemplo, cinto de segurança, que antigamente... Infelizmente, ainda tem multa disso, né? Eu fico chocada quando eu pergunto, quais as últimas infrações que você cometeu? Nos últimos 3 anos. A gente pergunta as mais recentes sempre na entrevista, né? Cinto de segurança. Não, eu não tô acreditando que foi de cinto de segurança. Porque eu fico chocada quando eles contam que foi essa infração. Porque hoje em dia não é para ser comum isso, já é aquela coisa, né? Já foi dito muito, já é mostrado muitos estudos e estatísticas, né, da importância. Então, tanto o nome já diz, cinto de segurança tem que usar, porque senão você vai se machucar, vai morrer, enfim, vai cair para fora do carro, na verdade, cadeirinha para as crianças, né? Então, hoje é uma regra que eu vejo muito mais internalizada do que, por exemplo, a da lei seca.
né? Muito mais internalizado. Então a pessoa segue porque ela sabe que se ela não colocar o cinto, ela vai se machucar, enfim. Então isso eu acho que é uma coisa que vai da educação e do desenvolvimento moral. Eu tenho meu mestrado em educação nessa área, de desenvolvimento moral, por isso que eu puxei essa. Eu queria que ela falasse sobre isso por causa do conhecimento que ela tem na área. Falta uma conscientização mesmo, porque as pessoas sabem as regras, né? Eu acho que é impossível praticamente você pegar alguém que vai dizer que tipo, não sabia que não pode beber e dirigir. Impossível. Criança sabe já. Exato, Todo mundo sabe. Uhum. Mas a pessoa continua cometendo essas infrações. Então, realmente, esse trabalho de conscientização, dizer para a pessoa, cara, isso é perigoso. Você está colocando sua vida em risco. Sabe? Eu, quando faço as minhas palestras, eu tento trazer a pessoa mais para esse emocional. Isso. Não adianta pegar... Porque às vezes a gente mostra lá, tipo, morreram 40 mil pessoas. Sabe? Se eu falar que morreram 400 mil, que sabe, a pessoa vai achar, tá, acontece, só não fui eu. Não, a pessoa não tem noção. Sabe? 40 mil, 400 mil. Às vezes é muitos. É muito longe. É muitos. É muito mil. É muito mil. É muito zero. Sabe? Pior que a pessoa não tem noção. Se não cai dentro de casa, como nós já falamos aqui, a pessoa não tem noção. A pessoa não tem noção. Então, se a gente pega assim, tipo, e pega uma coisa mais emocional, assim, fala, tipo, cara, a tua vida tem alguém que... Sabe, por exemplo, cada dia, né, a gente pode dizer, olha, a gente tá aqui falando, desde que essa conversa começou aqui, sei lá, 6 famílias já não vão ter alguém chegando em casa. Exato. Estatisticamente, no Brasil. Sabe? Desde que a gente começou a conversar aqui, nessa conversa. Então, assim, toda que hora... número horrível. Esse número é chocante, esse número impacta. Pois eu já tive que dar essa notícia para as pessoas, sabe? E só quando você tá nessa posição que você percebe... Como é que é, Caiel? Vamos aproveitar para falar disso. Como é que é dar notícia para uma família? É muito horrível, sabe? Às vezes já aconteceu, eu lembro claramente no posto uma vez, era uma cidade pequena, Vilhena, e teve um acidente, o pessoal foi atender, eu continuei no posto, e daí depois passou um tempo, chegou um pessoal lá, uma família, teve um acidente, meu pai não voltou para casa, queria saber se vocês têm notícia, alguma coisa. Eu fui lá olhar, né, já estava com os dados ali, e daí eu tipo, putz, é o pai dessa guria mesmo, sabe? E daí eu tive que dar notícia para ela ali mesmo, com a família ali. O PRF se importa, então, né? Não é uma coisa... que é mais um para vocês, Sim, né? Não, quando é uma coisa assim muito próxima, a gente, claro que impacta, né? E tem casos e casos, né? Por exemplo, eu sempre tenho uma história de um colega meu que ele chegou, eu lembro de um colega meu, trabalhava no Mato Grosso na época, e ele chegou no local do acidente, o pai e a mãe estavam no banco da frente, né? Com o cinto de segurança, daí o cinto de segurança travou, e eles não conseguiam sair, estavam preocupados com a criança, não achavam a criança, e a gente também não achava a criança. E daí tava lá o bebê no meio da pista, né? E daí o colega pegou o bebê ali e tipo, você vai fazer, sabe? Não tinha o que ele fazer ali, né? Ele fez ali, ficou segurando o bebê, coisa e tal, e o bebê morreu ali, na mão dele, sabe? Imagina o impacto. Ele, quando encontrou essa história, ele tava quase chorando, né? Então, imagine como ficaram os pais dessa criança. Claro. Então, isso... A gente tem que trazer também essa parte emocional para tentar trazer para a realidade das pessoas. Se não é pelo amor, é pela dor. Porque só a estatística, assim, não convence. Infelizmente. E aquela coisa que a Fábio falou, fica longe, né? Uhum. Fica muito longe o número, né? Então a gente precisa ir para essa... Sabe o que eu acho de absurdo nessa nossa conversa? Eu acho que é um absurdo o Estado ter que gastar dinheiro público para convencer uma pessoa que ela vai morrer se ela não puser cinto. Sabe, eu acho isso um absurdo. Não cabe dentro da minha cabeça que o Estado tem que gastar dinheiro público para te dizer, use aí o cinto, senão você vai morrer, fulano. Você sabe quanto o Estado do Paraná gasta? Quanto? Olha lá, dados. Acidentes em trânsito, infraestrutura e tudo. Algo em torno de 3 bilhões. Gente, olha isso. Então, se a gente conseguir reduzir 5%, 10% de mortes e de acidentes no trânsito, o que significa? Esse dinheiro pode ir para a educação, pode ir para a saúde, entendeu? Pode melhorar alguma infraestrutura. Então, as pessoas não entendem esse processo, né? Que tudo custa. Se eu tenho um acidente, assim, eu envolvo o cara do guincho, a PRF, por exemplo, se é a rodovia, entendeu? Eu envolvo o transportador. Se cair um poste, eu tenho que envolver a companhia elétrica. Isso tudo custa. Hospital. Eu lembro que tem um dado, já é um pouco antigo, 2014, do IPEA,
que acho que 70% dos leitos do SUS Sim. são de acidentes de Você trânsito. sabe quanto custa um Meu acidente com Deus. morte? Sabe, Você sabe, o SUS trabalha você sabe com quanto trânsito. custa um acidente com morte? Não, 650 mil reais. imagina. E um acidente sem morte, um sinistro sem morte, 250 mil. É. Isso é o que nós pagamos, é a sociedade que paga. Ninguém faz o cheque. E o Estado ainda tem que gastar para te convencer a não morrer. Justamente. E nesse valor, Mauro, está incluído uma previsão, Uma previsão do tempo que essa pessoa sua- produtiva faleceu e Justamente. não vai mais trabalhar, né? Aham. Daí vamos falar de uma pessoa com sequela. Ah, né? ótimo. Pessoa com sequela, você tem uma vida, você está acostumado. Por exemplo, mora num sobrado. Uhum. Entendeu? A pessoa sequelada mora no andar superior. Eu tenho que mudar a vida inteira, a casa inteira, o processo inteiro, para adaptar a minha vida por causa de um acidente de Pode trânsito. perder o emprego, pode Pode perder perder o seu emprego. sustento. Quanto Tudo, custa exato. isso Uhum. Sim, para a 40 família? A gente fala em mortes, Em 40, mortes. 40 mil mortes no ano, mas se a gente pega os casos de pessoas que ficaram com sequelas inválidas, vamos pôr assim, É. nossa, os números são altíssimos. Altíssimos. Praticamente cada 5 minutos tem Ó, alguém E sofrendo sabe o acidente. que não se conta? As Infelizmente, sequelas gente. emocionais. Porque Isso a sequela nem- emocional isso paralisa não tá na a conta. pessoa. Isso não tá na né? conta. É verdade. Nós fizemos a ação há 2 anos atrás com a PRF, a CAC fez, a nossa associação, É. porque a gente, todo ano nós fazemos ação em alusão aí ao Dia Internacional das Vítimas de Trânsito. E nós chamamos, Mauro, uma mãe que perdeu o filho num acidente de moto, e eu atendi a filha dela, né? E aí convidei ela para fazer essa ação com a gente. Então era Dia dos Pais, e ele saiu para comprar, ele trabalhou, menino, ele trabalhou para ganhar o dinheiro para sair, comprar o presente dos pais e voltar pro churrasco. E nessa ida, ele saiu do trabalho, na ida para comprar o presente, ele se acidentou e veio a óbito. Então, o tema da nossa ação com a PRF há 2 anos atrás era: se você não se cuida por você, cuide-se por quem fica. Perfeito. Porque nós fazíamos, então, menção ao sofrimento psicológico que ninguém conta. Porque a pessoa, ela acabou a vida. Ela se invalida. Ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais ser mãe dos outros filhos, ela não consegue mais ser filha, ela não consegue mais ser esposa, né? A vida se acaba. Então, vamos aproveitar aí o nosso tema da última vez, que nós fomos a PRF. Se você não se cuida por você, cuide-se por quem fica. Quando nós fizemos esse tema aqui de hoje, então, Vidas no Caminho, o que a gente quis mostrar foi tudo isso aqui para vocês. É a vida do Kael, que se encontra com a vida de vocês na estrada. É a vida do Mauro, que é destinada... Ela é aí pro trânsito, né? É a vida da Mari, que é mestre em educação e tá lá tentando todos os dias dizer para as pessoas sobre o comportamento, os riscos, segurança viária. É a minha vida, que tô lá todos os dias também na mesma situação. Nós nos encontramos nas vias, nós nos encontramos nas avaliações, nós nos encontramos na fiscalização, no levantamento de informações. A gente tem que se respeitar, a gente tem que lembrar que existe o outro, né? A gente precisa lembrar que nós vamos nos encontrar em algum dado momento e, como diz o Mauro, quem é que não gosta de ser respeitado? Então, antes da gente encerrar, Mauro, queria que você falasse um pouquinho sobre o setor de educação do observatório. Como é que funciona? Qual é o objetivo de vocês lá? Como é que surgiu isso aí? Desde que nós fundamos o observatório, a gente tem a área de educação, né? Não é uma coisa nova dentro do observatório. Nós temos um grupo de pessoas que são preparadas, são pedagogas, mestres, doutores na área de segurança e trânsito e na área de educação, né, Mar? E essas pessoas criaram um material transversal para o ensino fundamental, primeiro e segundo, né, ciclo, e até a nona série. Então, esse material, nós tivemos um acordo com a FIEP, São Paulo. A FIEP editou para nós 250 mil livros. Nós distribuímos isso pelo Brasil inteiro. E hoje nós atendemos em torno de 3.000 e poucas escolas, 3.495 escolas. Né? E temos, dentro dessa base do controle que a gente faz, mais de 5.000 professores participando desse processo. E aqui no Paraná, nós fizemos uma doação para a Secretaria Estadual de Educação, que eles distribuíram esse material de 14 mil livros para ajudar no processo de educação no ensino fundamental. Então, um super movimento, né, então, Mauro? assim, é uma coisa que a gente tem que fazer. É uma coisa que é uma missão do observatório
transformar e ajudar na área de educação. Então, é isso que a gente quer fazer também. Mudar o comportamento das pessoas, mas desde criança, desde cedo. Porque quem vai entrar no trânsito são essas pessoas, são essas crianças. E elas, tendo cidadania, tendo o conceito, tendo a visão do que é o comportamento no trânsito, do comportamento da cidadania, elas vão levar isso, inclusive, para dentro das suas casas. Uhum. E mudar o comportamento dos seus pais, das suas famílias, para evitar que pessoas morram no trânsito. Então, esse é uma das bandeiras do Observatório. Parabéns, que legal, Mauro, que lindo. Caiel, quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Não, agradecer de novo o convite, falar que a PRF tem esse trabalho de educação, que vocês podem entrar em contato com a gente para fazer palestras, para ir na escola, que a gente também está engajado nessa missão de educação, junto com o Mauro e todos os nossos parceiros na educação para o trânsito, e que a mudança só acontece com vocês, né? Que nem a gente fala, se colocar um PRF cada esquina vai resolver os problemas, mas não tem como. Não. A gente precisa que a sociedade se engaje nessa luta para salvar vidas, que é o nosso objetivo. Isso aí. Obrigado. Mari, quem tiver dúvidas, quem quiser comentar alguma coisa, tem alguma história. A gente agradece também por vocês estarem vendo e participando e ouvindo o nosso podcast. Siga a gente, então, vamos lá, né? Nas redes sociais, a CAC tá no Instagram, então, né? A cac.pr. @ CACPR, né? A cac.pr@hotmail.com é o e-mail. A gente também tá no Spotify, então siga a gente lá para ouvir e mandem perguntas, questionamentos. Esse é o canal que a gente criou para a gente falar com vocês, para falar, divulgar informação aí sobre trânsito, sobre segurança viária, sobre saúde mental, saúde física, saúde no trânsito, né? Obrigada, então, por mais esse episódio. Pessoal, até a próxima. Obrigada, Mauro. Obrigada, Mauro. Obrigada, Obrigada a vocês. Caiel. Tchau, gente. Tchau, pessoal.